Examinemos nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Levantemos nossas mãos ao Senhor. Levantemos nossas mãos ao Senhor dos céus e voltemos a Deus. Olá, irmãos e amigos. Estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 22, versos 10 a 12. Assim diz a palavra do Senhor. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba, cessam as contendas e os insultos. Quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância, será amigo do rei. Os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas ele frustra as palavras dos infiéis. Esses 3 provérbios se ligam pela instrução e pela ação. Nem sempre é fácil tomar certas atitudes, mas muitas vezes é necessário. O verso 10 nos chama a atenção para aquele que gosta de causar confusão, intrigas, contendas. Assim, nós temos a instrução e logo em seguida nos chama a atenção para a ação a ser tomada em relação a alguém que vive dessa maneira, causando apenas discórdia sem o mínimo interesse de mudança. Em outra tradução, a Nova Almeida Atualizada diz assim: mande embora o zombador, e com ele se irá as discórdias, cessarão as discussões e a vergonha. Esse tipo de ser humano, onde for, irá causar problemas e não mudará enquanto não abandonar o orgulho e aceitar a correção e a necessidade de mudança. Às vezes, o zombador ou arrogante está na sua própria casa. O que fazer? Continue no caminho da verdade e não mude sua atitude, sua maneira correta de viver em função da zombaria ou das discórdias causadas pelo zombador e arrogante. Viver perto de alguém que se alimenta de lixo o tempo todo, que é o caso do zombador, o lixo da maldade, o lixo da imoralidade, o lixo das contendas, o lixo das palavras torpes, etc. Quem vive perto de alguém assim corre o risco de ser contaminado e aumentar o fluxo de lixo no mundo. Portanto, saiba que o lixo que o outro fala ou faz contra você só entra em você com a sua permissão. Então, se o zombador está carregado de lixo e ele machuca você, deixa com ele, não pega para você. O justo, ele se expressa sempre com elegância. O zombador se expressa com arrogância. Onde você se encaixa? Pois o verso 11 que diz: quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância, será amigo do rei. Esse verso traz consigo o valor de uma vida correta,
Instrução precisa ser acompanhada de ação. Alguém que vive na disciplina do Senhor e expressa isso na sua vida, no seu jeito de falar e nas suas atitudes, mesmo que ao seu lado esteja o arrogante e zombador que vive criando contendas, jamais aquele que ama a sinceridade, a justiça de coração, mudará a sua conduta e sua forma de viver corretamente em função desse que só causa discórdia e intriga. O resultado na vida daquele que se expressa com elegância é ser amigo do rei, que nesse caso poderia ser um governante. Mas no nosso caso, nós desejamos, com a nossa conduta, com a nossa maneira de viver, sermos amigos do Rei Jesus, o nosso Rei Supremo. E se desejamos sermos amigos de Jesus, não podemos ignorar nossa maneira de viver, agir e falar, pois Ele mesmo disse: vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Faça a vontade do Rei Jesus e você desfrutará do seu cuidado e proteção, mesmo que você esteja vivendo ao lado de um zombador, de um arrogante ou uma arrogante. O verso 12 nos lembra que os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas Ele frustra as palavras dos infiéis e reforça a ideia de que os olhos de Deus estão em todo lugar. Mas aqui, nesse verso, com o propósito definido, que é defender a verdade e frustrar os planos dos mentirosos, arrogantes, zombadores e infiéis. O Senhor observa cada vida, cada gesto, cada palavra, pois os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons, conforme Provérbios 15:3. Portanto, se você está sofrendo, sendo injustiçado, e o zombador está dentro da sua própria casa, fique firme e faça sempre a sua parte. Faça sempre a coisa certa, pois o juiz de toda a terra entrará com providência. Fique firme e não abandone o caminho da justiça, pois a seu tempo Deus o honrará. Porém, se você estiver no caminho da maldade, mude de conduta. Se você é zombador, mude de conduta, para não ser afastado eternamente de Deus, pois o juiz de toda a terra está atento e lhe concederá o que as suas ações merecem. Se não houver arrependimento, o zombador será afastado eternamente de Deus. Deus examina todos os seus passos. Portanto, é um bom momento para avaliar o caminho que você tem andado e procurar andar nos caminhos daquele que conhece todos os seus passos, pois ele sabe o que está no interior do coração dos homens. Ao invés de arrogância, tenha elegância
nas palavras. E como diz o provérbio, quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância, será amigo do Rei. E ser amigo do Rei, Jesus, é desfrutar de sua presença e proteção, com a confiança de que no final de tudo iremos com Ele para a eternidade. Que Deus te abençoe e que jamais você mude sua conduta em função daquele que é zombador, que causa briga, que causa contenda. Quem se expressa com elegância, certamente gozará dos favores do Rei.